Capítulo 2 – Revelação do mistério da existência de Deus. E a voz do Mestre repentinamente tomou um timbre prazeroso, quando ele começou a revelar-lhes os mistérios da existência de Deus. Já não é tempo de temer o Senhor, mas de amá-lo. Eis ele que é o ancião dos anciões, o mistério de todos os mistérios, o mais desconhecido dos desconhecidos. Ele tem uma certa forma que nos é conhecida, e mesmo assim ele nos é desconhecido. Sua vestimenta nos aparece como branca, seu aspecto brilhante. Ele está sentado sobre um trono de faísca de fogo, que está submetido à sua vontade. Ele não tem princípio, nem fim. Antes que pudesse sua coroa para estabelecer seu reinado, ele delineou e encerrou o ilimitado dentro de limites. Correu uma cortina diante dele, e nela ele começou a desenhar seu reinado. Mas nada existia, exceto em nome. A real existência se fez manifesta somente depois da aparição do Santíssimo através do véu. E a presença suprema se fez manifesta desta maneira. Quando Deus quis criar a Torá, que havia estado oculta por eternidades, antes da criação do mundo, ela se atreveu a dizer: o que tiver de estabelecer sua lei deve primeiro estabelecer seu próprio ser. Entretanto, o mistério dos mistérios não é senão imperfeitamente precisável. Mediante suas obras, alcançamos uma débil compreensão de seu ser. Deus é o ser infinito, e não se deve vê-lo nem como o conjunto de todos os outros seres, nem como a soma total de seus próprios atributos. Não obstante, sem os atributos e os benefícios que recebemos deles, não seríamos capazes de compreendê-lo ou de conhecê-lo. Antes que qualquer forma tivesse sido criada, Deus estava só, sem forma e semelhante a nada. E porque o homem não é capaz de conceber Deus como ele realmente é, não lhe é permitido representá-lo nem em pintura, nem por seu nome, nem inclusive por um ponto. Mas depois de ter criado o homem, Deus quis ser conhecido por seus atributos, como o Deus da misericórdia, o Deus da justiça, o Deus todo-poderoso, o Deus dos exércitos e aquele que é. É só pelo conhecimento de seus atributos que podemos dizer: toda a terra está cheia de sua glória. Tampouco ele deve ser comparado ao homem, que vem do pó e está destinado à morte. Ele está acima de todas as criaturas e é maior que todos os atributos. Nem atributo, nem imagem, nem corpo assemelha-se mais às águas, sem forma e sem limites. Entretanto, quando as águas estão espalhadas na terra, somos capazes de concebê-las e falar delas sob variadas formas. Primeiro, há a fonte, daí o rio que brota dela e espalha suas águas sobre a terra. Depois a bacia, dentro da qual fluem as águas e que forma o mar. Então o mar, de onde as águas correm em 7 canais, fazendo 10 formas no total. Mas se recompensem essas formas, as águas escapariam e retornariam a... Mas se rompessem essas formas, as águas escapariam e retornariam à sua fonte original, enquanto as formas em que estavam contidas cairiam em ruínas. Dessa maneira foram criadas as 10 Séfirotes. A primeira Séfira, a coroa, é a fonte de onde brilha uma luz sem fim, e que chamamos o infinito ou Ein Sof. Já que não temos meios à nossa disposição para compreendê-lo, então vem um vaso tão concentrado quanto um ponto, como a letra Yod. Esta é a fonte da sabedoria.